Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos iniciar mais uma aula do EducaPE. O conteúdo de hoje ele vai falar sobre a vida, porque a vida ela é a melhor opção. Eu vou falar sobre automedicação, dependência química e o uso das drogas. Bora lá para a telinha. Quando se fala de automedicação, se diz que a automedicação muitas vezes ela é vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas. Pode trazer, assim, consequências mais graves do que se imagina. A medicação por conta própria é um dos exemplos de uso indevido de remédios, considerando um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Só que existem os benefícios da automedicação. Então, bora logo para esses benefícios, né? A gente vai ter a diminuição substancial de custos para o sistema de saúde, vai ter uma otimização de recursos governamentais, uma diminuição de custos para o usuário. Lógico que também a gente tem conforto para os usuários, por quê? Não há uma necessidade de ir para um serviço de saúde pública, né? Para tratar de um sintoma que já é conhecido. Outra coisa também é a melhor qualidade de vida. Por exemplo, produtos de caráter que são preventivos, como vitaminas, né? Antioxidantes e etc. A gente tem também o direito de atuar sobre a própria saúde, né? Só que existe uma coisa, antes de se automedicar, consulte um médico, né? Consulte um médico para saber quais são os remédios que não oferecem risco e leia sempre leia a bula. Só que existem os benefícios e existem também os malefícios da automedicação. Todo remédio ele vai possuir efeitos que são colaterais. E quando ingerido de forma incorreta, ele pode causar mais malefícios do que benefícios. Isso no nosso organismo, né? A gente tem que ficar atento às possíveis complicações. Por exemplo, uma intoxicação, né? Que é usar doses que são inadequadas de remédios que pode causar aí diversos impactos na sua saúde. Então, desde a eficácia do tratamento até mesmo uma overdose da substância do organismo que vai levar aí uma intoxicação. Então, a interação medicamentosa vai ter um risco, né, desse medicamento, quando ele for ingerido, de reagir em contato com outro, né, que a pessoa ela pode usar de uma forma contínua. Então, neste caso, um pode anular ou potencializar os efeitos dos sintomas que vai estar dentro do seu organismo. Então, falando ainda sobre os malefícios da automedicação. Você pode ter um alívio dos sintomas. Esse alívio aí ele vai mascarar o diagnóstico correto da doença. Então, usar remédios para aliviar imediatamente a dor e o mal-estar, ele pode esconder a real causa daqueles sintomas. Então, dessa forma, a doença ela não é tratada corretamente e ela pode se agravar. Existe também uma reação alérgica. Toda vez quando você está em uma unidade de saúde, o médico sempre vai perguntar: você tem alergia à dipirona? Você tem alergia a bezetacil? Ele pergunta antes de prescrever, né? Porque ingerir medicamentos que não foram prescritos por um profissional de saúde, ele pode causar reações não esperadas dentro do seu organismo. E aí vai causar, de certa forma, uma dependência. Quando a gente fala de dependência, são algumas substâncias que vão proporcionar mais chances de vícios quando tomadas em doses incorretas e por tempo além do indicado de um médico, né? Que o médico, no caso, ele prescreveu. Existe também uma resistência do medicamento.
Quando eu falo da resistência do medicamento, eu estou falando do uso indiscriminado de um remédio, que pode facilitar aí o aumento da resistência de micro-organismo àquela substância. Isso acontece no caso dos antibióticos, por exemplo, que pode prejudicar a eficácia de tratamentos no caso de infecções futuras. Continuando falando sobre malefícios, a gente tem a automedicação, que pode gerar também um outro mau hábito, o de acumular remédio em casa. Essa prática ela pode levar a alguns problemas graves, como confusão entre medicamentos, ingestão de substâncias após o vencimento. Você, de repente, acumula o remédio em casa e não vê o vencimento, e vai e toma aquele determinado remédio que não vai ter eficácia nenhuma. A gente tem também a eficácia no tratamento causada pelo mau armazenamento do remédio e a ingestão acidental por crianças. Se você tem crianças dentro de casa, você deve guardar o seu remédio em um local adequado para que essas crianças não possam ter acesso a esses medicamentos. E agora eu vou falar sobre a dependência química. O que é a dependência química? A dependência química, na realidade, ele vai ser um transtorno mental que é caracterizado por um grupo de sinais e sintomas decorrentes do uso de drogas. Esses sinais e sintomas, eles são compulsão pelo uso de drogas, sintomas de abstinência e necessidade de doses crescentes para atingir o mesmo efeito. Porque teu organismo ele vai se adaptando àquele tipo de droga. Então, a falta de controle sobre a quantidade desse uso pode causar aí o abandono de outras atividades, manutenção do uso, mesmo tendo prejuízos evidentes que são causados pelas drogas. Então, 3 desses sintomas já são suficientes para diagnosticar a dependência química. E aí quem vai ressaltar isso vai ser o médico. Então, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, o CID, do Código 10, as substâncias que são causadoras de dependências são o álcool, o tabaco, a cocaína e derivados como o crack e a pasta base, maconha, alucinógenos, solventes e inalantes e, por exemplo, mesmo a cola de sapateiro, a acetona. E a gente tem também os estimulantes, como afetaminas e cafeínas, opioides, sedativos, hipnóticos, medicações, por exemplo, como o diazepam. Tudo isso está classificado aí, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças do CID, da dependência química. Então, continuando falando sobre a dependência química, as drogas que mais comumente causam dependência em nossa sociedade, na realidade, são o álcool, o tabaco, a cocaína e, no caso, os seus derivados. E isso daí vem aumentando de forma alarmante, que sua incidência nos seus últimos anos tem sido cada vez maior. Outra grande preocupação é com o abuso de medicação sedativas, os famosos tarja preta, cujo uso indiscriminado tem tomado aí muita gente dependente. E se tem a dependência química, existem as consequências. A doença ela pode causar diversos prejuízos à vida do paciente em todas as esferas. Para um dependente químico, usar a droga ele é o principal objetivo da pessoa. E todo o resto, como a famílias, estudos, trabalhos e saúde vão ficar ali em segundo plano. Eles vão ter dificuldades em se firmar no emprego, concluir um curso e vai conviver em família ou até mesmo fazer planos para o futuro. Essas são as consequências de um dependente químico. O dependente químico, ele vai, lógico, que vai ter uma dificuldade de arrumar um emprego, uma dificuldade de concluir um curso, aquela dificuldade de ter a convivência familiar, e até mesmo para fazer planos para o seu próprio futuro. Quando se fala dessas consequências, suas consequências elas vão além
disso. Por quê? Seus relacionamentos, eles são geralmente conflituosos e há uma maior incidência do comportamento violento e envolvimento em situações de risco, como digerir intoxicador e fazer sexo sem proteção. Isso daí pode alertar muito a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, estão expostos à deteriorização da saúde física, psíquica, que são promovidos pelas drogas. Então, os derivados de cocaína vão causar um déficit cognitivo e lesão pulmonar. O álcool, por exemplo, pode levar à cirrose e à demência. O tabaco, ele pode causar o câncer e outras doenças. E para isso existe o que a gente chama de prevenção. Vamos falar sobre prevenção? A melhor forma de prevenção é não experimentar. Não experimentar algumas drogas que vão causar dependência muito rápido, como a cocaína e seus derivados, anfetamina, tabaco, opioides. Essas drogas, elas causam uma dependência rápida. Então, para essas, a mera experimentação já é um comportamento de altíssimo risco. Isso aí você tem que ter a consciência. Então, é importante que o usuário de drogas, eles fiquem atentos, alertas e procurem sempre ajuda. E nada melhor do que procurar a nossa família quando se trata de drogas e de dependência, porque vai ser ela que vai te ajudar. Mas a doença, ela pode ser tratável? Sim, a doença ela pode ser tratável. Por quê? Vale lembrar que não existe cura para a dependência química, ou seja, existe um controle com o tratamento, né? As alterações que são cerebrais, que são causadas pelas drogas, elas são em grande parte irreversíveis. Então, o cérebro ele vai guardar uma espécie de memória da droga por toda a vida. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo dependentes químicos em tratamentos que já estão livres de qualquer droga há várias décadas, se eles tiverem uma recaída, eles vão voltar ao mesmo padrão de consumo excessivo de substâncias que caso eles voltem a experimentá-las. Então, um dependente químico que largou as drogas pode se passar décadas, mas o cérebro armazena essa informação. Então, se o cérebro armazena essa informação, quando ele tem uma recaída, ele volta a usar com a mesma frequência, né? E essa mesma frequência é uma frequência excessiva e vai prejudicar cada vez mais o seu organismo. Então, o tratamento ele é multidisciplinar, que vai envolver médico, psiquiatra, psicólogo e outros profissionais, dependendo isso aí de cada caso, né? Então, o uso de medicação, ele é de grande utilidade, pois pode ajudar a conter, né, a vontade de usar e a diminuir os sintomas de abstinência. A internação ela vai ser um instrumento útil, lógico, em casos selecionados, assim como os grupos de mútua ajuda, como os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos. Mas agora eu quero falar para vocês sobre o uso de drogas. Observa aí na telinha. Quando se fala sobre o uso de drogas, a gente vai ter o uso de drogas que é experimental, recreativo, quando a pessoa ela tem um abuso dessas drogas e quando ela é dependente. Quando é experimental, o seu nível psíquico ele é completamente diferente. Experimental, né? Você apenas está se divertindo utilizando aquela determinada droga. Mas quando você começa a ter um abuso, ser habitual, ser constante na sua vida e causa uma dependência, aí sim vai para o lado psíquico e vem todos os problemas de dependência química que vão afetar aí o teu organismo. Então, quando se fala de dependência química, a gente fala sobre transtornos de uso de substâncias. Então, você vai ter
um forte desejo ou uma compulsão em relação a essa droga, dificuldade de controlar esse consumo, vai, lógico, que ter sinais e sintomas de abstinência, evidências da tolerância, vai ter um abandono das atividades de interesses em favor do uso da droga e dessas substâncias, e é lógico que vai ter a persistência do uso a despeito das consequências nocivas, que geralmente o usuário de drogas ele não consegue enxergar a si mesmo quando existem sintomas que são nocivos para a sua própria saúde. Então, o uso de drogas ele vai causar alucinações, mania, depressão, ansiedade, psicose, risco de suicídio e, lógico, o que a gente chama de comorbidades. Bom, hoje eu falei sobre essa questão da automedicação. A automedicação ela pode ser benéfica, lógico, quando são remédios, né, que você tem um certo conhecimento, que você pode justamente chegar em uma farmácia, o farmacêutico ele vai indicar para você, de acordo com os sintomas, no caso aí de vitaminas, né, e de outros medicamentos, mas lógico que é sempre bom ler a bula, principalmente em relação à questão do uso. Tem os malefícios da automedicação. Você, de repente, não quer ir para uma unidade de saúde e começa a tomar essa automedicação que vai mascarar sintomas, né? E esses sintomas o médico ele não vai conseguir diagnosticar qual é a doença correta. Eu falei também sobre a questão da dependência química, sobre o uso de drogas, né? Sobre o tratamento, sobre consequências. Então, é muito importante você ter a consciência dos danos que pode causar a dependência química na sua vida. Hoje eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula.